Todos nesse dia, em nome de Jesus. E nós vamos estar aqui hoje, pela misericórdia do Senhor, trazendo uma palavra, né, para todos que estão ouvindo. E essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E eu creio que essa palavra vai falar o coração de cada um. Deus, Ele é fiel e Ele conhece o nosso coração nesta manhã. Em todo tempo, o Senhor está com os olhos sobre a nossa vida, né? Como diz a palavra do Senhor, os ouvidos do Senhor não estão agravados e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Então, a mão estendida, né, em todo tempo sobre a nossa cabeça, nos ungindo e dando graça. Nessa manhã não é diferente. E diz a palavra do Senhor ao livro de 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eufrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, e dois filhos de Eli. E sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a nada. Aqui nesta palavra nós podemos compreender, né, que havia este homem por nome de Eucana e sua mulher Ana. E a palavra do Senhor traz para nós que Ana, como muitos de nós, em alguma altura da nossa vida, ela tinha algo do qual ela levava ela mais para perto do Senhor, algo que eu acredito que no coração dela gerava aquela vontade de clamar dia e noite. Sempre assim, algo na nossa vida que traz alguma falta, alguma deficiência de alguma área da nossa vida, sempre quer nos aproximar do Senhor. E na vida de Ana não era diferente, né? Deus, Ele tem um propósito em cada vida. E a palavra do Senhor também traz sobre a nossa vida que nessa época, quando uma mulher não podia, né, gerar herdeiros ao homem, gerar filhos, né, ele podia ter outra mulher que o fizesse. E assim, Eucana tinha Penina. E a Bíblia aqui ela fala para nós que Penina ela tinha filhos. Então ali enquanto Penina havia algo que para ela não tinha dificuldade alguma, ela lhe dava filhos a Eucana. Ana já tinha essa dificuldade e era o grande desejo do coração dela, como acredito que ali tinha amor pelo seu esposo, era que ele desse filhos. E aquilo gerava um descontentamento em Ana, e aquilo eu acredito que muitas das vezes trazia desânimo em sua vida, assim como na nossa vida, muitas vezes há áreas na nossa vida que o inimigo quer que nós venhamos a pensar que nós estamos fracassados. Mas a Bíblia fala que a aprovação ela vem sobre a nossa vida, né, para sempre nos aproximar de Deus. Sempre quando algo na nossa vida quer nos afastar da fé, nós temos que clamar ao Senhor e não podemos perder a fé. Assim era na vida de Ana. A palavra de Deus também fala que Eucana, mesmo assim, mesmo vendo a vida de sua mulher, que provavelmente aquilo também tocava o coração dele, que ali faltava algo, e ele via aquela tristeza na vida de Ana, e Penina ali usava o que na vida dela estava sobrando para que afrontasse a vida de Ana. Mesmo assim, Eucana subia todo ano sacrificar ao Senhor por sua família. E a Bíblia fala aqui para nós que ele dava porções, né, pela vida de Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana ele dava uma parte maior porque ele amava a Ana. E mesmo assim, Ana continuava daquela forma pedindo ao Senhor. E ali o Senhor recebendo a oração de Ana, a palavra do Senhor fala que o Senhor cerrou a madre dela. Então nós podemos observar que foi o Senhor que permitiu a coisa da nossa vida, que é permissão de Deus. Mas a palavra de Deus também está sobre a nossa vida, que não é para nos matar. A palavra de Deus ela nos faz entender que a tribulação ela quer produzir em nós experiência. A experiência na nossa vida vai produzir também paciência. A paciência vai produzir esperança, que melhores dias virão. E dessa forma essa prova também na vida de Ana, até mesmo na vida de Eucana, não era algo que ia matar.
E a nossa vida, assim como a vida deles, nós podemos pensar no dia de hoje. O Senhor quer sempre aperfeiçoar algo na nossa vida. E assim como Deus queria gerar um milagre na vida de Ana, o Senhor queria que ela se aproximasse, que ela buscasse mais ao Senhor, que ela acreditasse no milagre. Assim também é na nossa vida. Quando nós vemos algo que está impedido na nossa vida, nós temos que clamar ao Senhor, porque Deus quer gerar um milagre. Sabe por quê? Porque nesta manhã, como na nossa vida de cada um que está aqui, cada um que está ouvindo esta palavra, Deus, Ele quer que você peça, que venha gerar um milagre. Quem está lá fora precisa ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque o nosso Deus é especialista em milagre. O Senhor é aquele, como diz a palavra, que Ele abre e Ele fecha a porta. Nessa manhã eu posso sentir aqui uma unção de Deus, né? O Senhor está neste lugar, creio que o Senhor está na vida de cada um que está ouvindo. Quando a pastora Ilza começou a falar, senti a unção do Espírito Santo, porque as coisas de Deus são assim. Quando nós abrimos a boca, nós sentimos o Senhor falar, o Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração, porque a palavra não é nossa, mas é do Senhor. E aqui a palavra do Senhor segue falando, né? E assim fazia ele, Eucana, de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, né? Assim a outra irritava a Ana pelo que ela chorava e não comia. Às vezes é dessa forma na nossa vida. Às vezes, assim como na vida de Ana, assim como na vida de Elias, ali nós podemos lembrar, né? E fazer uma comparação desta palavra. Ali ele ficou assustado, amedrontado ali diante das ameaças de Jezabel, porque a ameaça ela vem. Acredito que ali Ana se sentia ameaçada, né, pela outra, pela rival Penina. Assim também era Elias. Tem hora que o medo ele vem, tem hora que a inconstância ela vem, tem hora que você não tem certeza do amanhã, mas a Bíblia também fala que o Senhor nunca malogrará a expectativa de um justo. Então o que o Senhor quer dizer para você nesta manhã, assim como Ana, assim como Elias, assim como Daniel quando estava naquela cova, creu no Senhor ainda que com medo, ainda com limitação humana, o Senhor nunca deixa a sua expectativa se perder. Então você está entendendo toda a expectativa que você tem criado, todo o sonho que você tem tido no seu coração, que um milagre seja gerado, não vai ser lançado fora, né? Nesse versículo Deus ele garante isso para nós, que Ele não lança fora a expectativa, né? Ele não deixa se perder. Então nesse dia vamos continuar colocando as nossas expectativas, assim como Eucana todo ano, né, subir a adorar o Senhor. Continue na adoração. Sabe por quê? Porque toda vez que nós oramos, assim como o ano orou, é dado uma ordem no céu, né? Uma esperança no nosso coração é gerado. A ordem no céu através da nossa oração é dada pelo Senhor. Então existe um trabalhar de Deus. Tudo na nossa vida é um processo. O Senhor quer a adoração da nossa parte. Por que a palavra fala para nós? Buscar ao Senhor, né? E tudo vos será acrescentado. Esse tudo é tudo mesmo, é a providência do dia a dia. Não vou dizer que muitas vezes nós não temos tristezas, parece que nós perdemos, mas é para aperfeiçoar algo maior. Deus ele quer sempre gerar um milagre. Quem está lá fora tem que ver a mão de Deus, aleluia, sobre a tua vida. Lá fora, quem está lá fora tem que falar verdadeiramente Deus ele fez, verdadeiramente Deus ele cuidou, ele sarou. A palavra do Senhor também fala para nós que o Senhor ele mesmo abre a chaga. A Bíblia fala isso, ele mesmo permite a ferida, às vezes sangra, às vezes cheira mal, mas a palavra do Senhor também fala que ele mesmo liga e ele mesmo cura. Então essa ferida aí na vida de Ana não era algo físico, mas era algo espiritual. Talvez na sua vida nesta manhã tem algo que tem te impedido de adorar o Senhor, de entregar uma adoração completa, aleluia. Mas o Senhor é aquele, aleluia, que ele fecha a ferida para você glorificar. O Senhor ele gera milagre, aleluia. Seja a área da sua vida que estiver seca, o Senhor ele trabalha, aleluia. Deus ele permite que a porta se feche para você buscar mais ao Senhor, mas ele tem promessa de milagre ser gerado nesta manhã, aleluia. Eu posso glorificar o Senhor. Esta palavra me faz lembrar quantas coisas na minha vida eu vi secar, mas todas elas eu vi o Senhor cuidar e aperfeiçoar para algo melhor. Ainda estava lembrando. Então não é qualquer coisa que pode nos desesperar. Ainda que a palavra do Senhor diz que Ana ela chorava e ela não comia. E a palavra do Senhor disse que o marido dela falava para ela: por que chora e por que não come? E por que está mal o seu coração? E ele dizia para sua esposa: não te sou eu melhor que 10 filhos, mas tem coisa na nossa vida que nós vemos que Deus está cuidando, mas às vezes falta algo mais, que nós vemos a necessidade de Deus completar. E nesta manhã ele tem essa promessa, aleluia, porque operando Deus, aleluia, ninguém pode impedir, aleluia. A glória de Deus ele é grande, ela vem sobre a nossa vida, aleluia. Quantas coisas nós falamos: Senhor, cessa essa
dessa luta, Deus ele cessa. Ah, Senhor, eu quero dessa forma. Aí Jesus não faz, Deus não faz, porque ele tem algo maior, aleluia. O Senhor quer gerar testemunho, os servos deles têm que ser aperfeiçoado, aleluia. Quando você for contar seu testemunho, ele vai servir de bênção na vida de alguém, o que Deus fez. Quantas vezes na minha vida foi dessa forma, aleluia. Deus ele fez, ele continua fazendo, aleluia. E a palavra do Senhor diz que Ana, né, se levantou, ali ela comeu, bebeu esse ló, e o profeta e o sacerdote estava sentado numa cadeira em pilar do templo, e ela, pois com amargura de coração, ela orou, o Senhor chorou abundantemente. Sempre quando temos uma amargura, como nós dissemos desde o começo, nós temos que orar. Está amargurado? Vamos orar. Ainda que tenha choro, vamos clamar. Quando a oração é uma ordem do céu de bênção e de vitória. A Bíblia fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Aleluia. Então está entendendo como as coisas de Deus são preciosas? Aleluia. A Bíblia também fala para nós que o homem natural não compreende as coisas de Deus, aleluia. Então nesta manhã eu posso dizer, quando nós oramos, o sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida, a nossa mente começa a se abrir e nós começamos a enxergar o que Deus tem. O Senhor ele revela aos seus filhos, aos seus ouvidos aquilo que ele tem, mas o homem natural não compreende. Se não tiver oração, aleluia, não tiver busca, não consegue enxergar que Deus tem uma saída. Deus tem uma saída para aquilo que ainda não foi gerado. Seja qual a área da sua vida que esteja precisando de um milagre, nesta manhã Deus quer gerar algo, aleluia, sobrenatural. Deus quer fazer algo, aleluia, que quem está lá fora vai olhar e falar verdadeiramente valeu a pena esperar. O Espírito Santo está ministrando ao meu coração, aleluia. Quer ver milagre ser gerado? Só adora, ainda que seja com lágrimas, ainda que de repente como Ana, alguém possa olhar, assim como o sacerdote falou para ela, está parecendo que está embriagada, não se importe, se importa com aquilo que você entrega para Deus, buscar o reino de Deus e a justiça, e o Senhor vai completar o restante, aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você está entendendo? Jesus está falando, Deus está falando conosco nesta manhã, que nós possamos fazer os nossos votos e detalhar o Senhor, aquilo que ainda está faltando, talvez precise, você assim como Ana, se derramar, é um clamor, é diferente da oração, você se derramar na presença do Senhor e detalhar aquilo que você quer. Talvez nesta manhã você precise detalhar o seu sonho com riqueza de detalhes e falar, Senhor, eu gostaria que fosse assim, Senhor, eu gostaria que fosse dessa forma, e Deus ele vai aprovar. Porque como nós já dissemos esta manhã, quando há uma oração, uma ordem a nosso respeito é dado, há um projeto do Senhor em andamento sobre a tua vida. Não pense que chegou o fim, o tempo do fim ainda não chegou, aleluia. Deus, quando ele promete, a promessa dele nunca volta vazia. Nós podemos nos arrepender de algo, ou às vezes sem capacidade de cumprir algo que nós prometemos, né, devido à nossa limitação humana, mas nosso Deus ele nunca erra alvo. O Senhor tem um projeto, como diz a palavra do Senhor, antes de termos nascido, ainda estávamos informes, nem tínhamos sido formados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um projeto desenhado. Olha que maravilha, aleluia. Nesta manhã eu sinto a presença de Deus. Você é um projeto, aleluia, que talvez nem tivesse sido planejado pela sua mãe, e Deus já tinha desenhado a sua história, aleluia. Deus já tinha um lugar para te colocar, Deus já tinha uma obra para usar a sua vida, Deus já tinha um lugar para aperfeiçoar os dons na sua vida, Deus já tinha um projeto para te salvar e usar a sua boca na terra, aleluia. Deus está falando nesta manhã, não podemos deixar o inimigo tirar a esperança, aleluia, da nossa oração, embora tudo pareça que está seco, aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que olha para dentro de nós, que o nosso coração ninguém conhece, mas Deus nesta manhã conhece. O Espírito Santo nesta manhã ele sabe, palavra que nem saiu da sua boca, Deus já sabe. O dia mal começou e o Senhor já sabe como vai ser o seu dia, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que sucedeu perseverando ela em orar. Você está entendendo? Jesus está falando nessa manhã, é perseverança. Se tiver perseverança na oração, aleluia, o Senhor vai fazer milagre. A palavra do Senhor também nos diz, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam, ela não falava, né? Só se moviam os seus lábios, porém não ouvia a voz.
Tem hora que a nossa voz está tão embriagada, a situação está tão difícil, mas o anjo do Senhor está ali, aleluia, recolhendo as suas orações e levando perante o trono do Senhor, aleluia. Tem coisas que ninguém sabe, mas Jesus nesta manhã ele sabe, o Espírito Santo, assim como Deus ouvia a oração de Ana, talvez da sua boca nem saia a palavra, mas o Senhor já sabe que sua família está precisando, o que seu lugar de trabalho está precisando, o que sua empresa, o que seu lar está precisando, e o Senhor está colhendo essa oração. E a Bíblia também fala para nós, leva a nossa mente ali naquela palavra, né? Que nós temos que resistir ao inimigo, ele fugirá de nós. Tá entendendo? Quando tem um projeto de oração na nossa vida, ainda que seja com poucas palavras, o inimigo ele cai por terra. Está sendo repreendido nessa manhã nos seus negócios, aleluia. Deus quer ver a esperança. A palavra do Senhor fala também que o Senhor não quer nos ver com um semblante corrompido, porque isso demonstra falta de fé. Então nesta manhã é alegrar pelo que está por vir. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz também que nós não andamos por vista, mas por fé. E quando nós nos atentamos para aquilo que nós temos visto, assim como Ana que viu o seu ventre ali cerrado pelo Senhor, não via saída. Quando nós também vemos na nossa vida algo sem saída, mas nós cremos, nós lembramos lá atrás que Deus fez uma promessa de justiça na nossa vida. Essa promessa ela se achega à nossa vida mais rápido, né? A palavra do Senhor diz para nós que nós temos que lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Então nesta manhã é dessa forma, é falar: Senhor, arranca de mim tudo aquilo que eu não tenho podido controlar, e você vai ver o que Deus vai fazer. Assim como Deus moveu na vida de Ana um milagre, da mesma forma vai ser na sua vida. A palavra do Senhor diz, né? Eli falou para ela, o sacerdote pensou: não é possível, a pessoa para estar desta maneira está embriagada, e disse para ela que apartasse o vinho de sua vida. Porém ela respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Está entendendo? Às vezes a tribulação é tão grande, mas a Bíblia fala para nós também lá em Romanos 8, o que pode nos separar do amor de Deus? Né? Vamos fazer menção dessa palavra, Romanos 8, 38, que diz assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está entendendo? Nada pode separar do amor de Deus. Temos que fazer como Ana, derramar nossa vida na presença de Deus e perseverar na oração, porque essa é a única forma de alcançar tudo aquilo que Deus prometeu. E a promessa ela vem, é num cenário de deserto, é num vale de Baca, quando está a lamentação sobre a nossa vida, que nós temos que crer que aquele que nos chamou é fiel para aperfeiçoar a obra até o dia do Senhor Jesus Cristo. É dessa forma. Deus ele tem promessa, e a promessa se cumpre na nossa vida quando nós temos atitude. E Ana, embora vendo a situação que estava seca diante da vida dela, diante do lar dela, diante de Penina atribulando ela, porque é dessa forma. Às vezes a tribulação não vem de longe, às vezes a tribulação está dentro da sua cabeça, às vezes é alguém na sua própria casa, às vezes é a sua própria família que você gostaria que fosse diferente e você se sente atribulado, e ali é só você e Deus. Quantas vezes ali Eucana ajudava a sua esposa, ali queria que Deus fizesse um milagre, a amava, a compreendia, mas muitas vezes penso que no coração dela era ela e Deus, que ela falava: Senhor, o que tem acontecido? Então na nossa vida, o que eu quero dizer para você nesta manhã, há coisas que sobrevêm à nossa vida, para que nós não venhamos perder a esperança, que diante do vale de Baca, diante da secura, diante do deserto, nós cremos que existe um Deus, que Ele abre o mar, que de um deserto Ele transforma em águas vivas, que o Senhor é a resposta para nossas vidas, né? Aleluia! O Senhor fala que é do alto que vem o nosso socorro, né? E do alto está o Senhor com a sua mão estendida, como eu citei no começo, né? Nem seus olhos nem estão fechados, nem os seus ouvidos agravados, em sua mão encolhida, para que não possa nos salvar. E a palavra do Senhor diz: clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então toda a palavra de Deus está recheada de palavras que vêm de encontro à nossa situação, que se nós aplicarmos no nosso coração, nós não vamos perder a esperança, assim como Ana não perdeu, diante de tudo que acontecia a ela. Então a palavra do Senhor diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e meu desgosto tenho falado até agora. Então Ana ela enchia o coração de tudo aquilo que estava lhe causando mal, tudo aquilo que lhe causava inconsistência na vida, e respondeu ao sacerdote. Então o sacerdote Eli disse a Ana: vá em paz
que Deus de Israel te conceda a tua petição que te lhe pediste. Então, nesta manhã, essa palavra de Deus para você. Se você está perseverando em oração, essa é a palavra de Deus sobre a tua vida, né? Profetizado sobre a tua vida, que o Senhor conceda a tua petição, que é o que você vem pedindo. Então, nesta manhã, uma promessa que não é da nossa boca, mas é direto da boca de Deus. É algo quente do céu para a sua vida, aleluia. Que nesta manhã o Senhor conceda, aleluia, os seus sonhos realizados, que conceda a resposta de oração logo de manhã, que até a tarde você possa ver o testemunho sendo gerado na sua vida, porque aleluia. Deus quer te levantar para algo maior, aleluia. Quantas vezes não é ninguém que nos coloca para baixo, mas é nós mesmos, é a nossa boca, a gente fala, será que vai dar? Mas a palavra de Deus diz que vai dar. Garante que o Senhor não lança fora nada na oração, seja o que for que tem te afligido, persevere em oração, seja quantos minutos você tiver diante da presença de Deus, o Senhor, Ele te ouve. Não depende de tempo, depende de intimidade, depende de busca, depende de perseverança. E Ana não desistiu, todo ano ia adorar a Deus, né? E Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos ouve. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi em seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste, está entendendo? Quando coloca na mão de Deus, tem que mudar o semblante, aleluia. O rosto tem que ser transformado, tem que acreditar na promessa, tem que tomar posição, né? Uma ação gera uma reação diante do Senhor, é dessa forma, nós temos que ter posição. Nós é uma luta se levantar, e nós também temos que nos levantar em oração, em jejum e adoração. Só entrega na mão de Deus que o resto Ele faz. Ainda que tudo esteja difícil, é continuar adorando, porque a resposta do céu ela vem. Eu posso garantir todas as vezes que me vi afligida, nunca desisti. São 30 e poucos anos na presença de Deus, dos quais nenhum dia Deus me desamparou, aleluia. Eu achava, aleluia, que era perda, aleluia, foi para algo maior, aleluia. A cura de Deus veio sobre minha vida, sobre a minha casa, e hoje eu posso cantar, aleluia. Um cântico novo Deus está falando nesta manhã, Deus, aleluia. E tem alguém que está ouvindo, aleluia, Jesus, que a tristeza tomou conta do seu coração pelo milagre que ainda não foi gerado, mas a palavra do Senhor fala que Ele tem um cântico novo para colocar na sua boca, aleluia. Então pode crer, tomar essa palavra sobre a sua vida, aleluia. Pode contar o testemunho que vai acontecer. O Senhor está falando nessa manhã, cântico novo, aleluia. Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque eu sei que quando Deus Ele dá uma palavra, o Senhor Ele cumpre. O Senhor nunca nega a sua palavra, assim como o Senhor, aleluia, estava dando aqui esperança no coração de Ana. Nós lembramos, né, como dissemos da palavra, que a tribulação ela vem sobre a nossa vida para gerar experiência, gerar paciência, né? Vem a esperança no nosso coração, e é dessa forma. Como nós vamos receber se nós não temos esperança que há um Deus cuidador, um Deus que tudo faz, que deu a vida por nós, assim como por Ana e sua família, não é verdade? E a Bíblia diz que ela comeu, o semblante já não era triste, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, aleluia. E aqui Ana gerou um milagre, aleluia. Então nesta manhã eu quero profetizar sobre a sua vida, aleluia. Deus, que o milagre aleluia. Em nome de Jesus vai ser gerado, aleluia. O Senhor está falando aqui que é prosperidade, aleluia. Deus, que tem vidas, aleluia, que o Senhor vai prosperar, aleluia. Que já não sabe mais o que fazer, aleluia. Que talvez aqui a sua situação ela é diferente, você precisa de um milagre financeiro, aleluia. Você quer comprar e você não consegue, você quer que seja gerado na sua casa um milagre diferente do de Ana, mas o Deus, aleluia, que está sobre a sua vida é o mesmo, e nessa manhã Deus vai enviar, o Senhor está mandando falar, aleluia, que Ele vai enviar para vidas, aleluia, providência. Aleluia. Que Ele vai tirar, aleluia, do deserto, da onde não tem nada. Glória, o Senhor mostra para mim um cenário seco, e o Senhor fala que esse cenário vai ser transformado, aleluia. Que a prosperidade, Jesus. Aleluia, a medida recalcada, sacudida e transbordando do Senhor vai vir sobre vidas nesta manhã, aleluia. Glória a Deus. E eu profetizo sobre a vida de cada um milagre do Senhor, um milagre assim como Ana recebeu, aleluia. Vem sobre a vida de pessoas que estão precisando nesta manhã, sobre este lugar, nessa rádio onde estamos, que o milagre do Senhor está sendo gerado, que desde aleluia, o começo, Jesus. Aleluia, foi o Senhor sobre essa rádio, vida 100% gospel, aleluia, é projeto de Deus, aleluia, para a tua vida, aleluia. O Senhor, Ele tem milagre, aleluia. O Senhor está falando também que o Senhor está repreendendo toda a depressão, aleluia. Tem gente, aleluia, que pensa, meu Deus, a minha vida acabou, mas hoje o Deus, aleluia, que me levantou e me deu vida lá atrás, hoje Ele está dando vida também, como a vida chegou ali através
da criança que o Senhor gerou ali, o profeta Samuel, né, no ventre de Ana, foi gerado, o Senhor também está gerando na sua vida, aleluia, o milagre nesta manhã, que você possa contar a bênção e a vitória, a prosperidade do Senhor, porque aonde o Senhor está, o milagre acontece, aleluia. Nesta manhã nós podemos sentir o Espírito Santo, aleluia, visitando a nossa vida, aleluia, glória a Deus. Que nessa manhã possamos receber esta palavra ao nosso coração, receber do Senhor o milagre, que o Senhor esteja recebendo a nossa oração, a nossa perseverança, assim como Ana, que orou ao Senhor, não desistiu. É diante das nossas dificuldades que nós não podemos desistir. Elias ali, ele teve medo, Elias ali, ele comeu, ali ele foi seguindo o caminho, depois ele teve medo novamente e entrou numa caverna. Eu creio que Ana ali também teve os dias dela que ela ficava ali escondida, numa caverna, mas o anjo, aleluia, disse que ele tinha que continuar a caminhada. E também é dessa forma na sua vida, às vezes você esconde um pouquinho, às vezes você dá um passo lá atrás, não que você retrocedeu, mas é necessário que você venha buscar força. Essa palavra também de Ana me leva também sobre aquela palavra quando o Senhor Jesus ministrava para aquela multidão, da mesma forma, ali com os discípulos, ele terminou de pregar para aquela grande quantidade de pessoas, e ele falou para os discípulos, precisamos alimentar essas pessoas. Está entendendo que nesta manhã o Senhor está derramando um alimento sobre a sua vida? É a palavra, ela alimenta fisicamente, espiritualmente, ela cura, ela liberta. Então nesta manhã, manhã de cura, só recebe aquele que crê. E a palavra do Senhor, ela segue falando para nós, que ali o Senhor se preocupou, e os discípulos falaram, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos, e o que aconteceu? Ali foi multiplicado, e o Senhor falou, e todo aquele povo comeu e sobrou, porque a bênção de Deus, quando ela vem na tua vida, ela chega até na vida de quem está do lado, porque na mão do cristão é assim, o que vem para a sua mão, é como essa rádio 100% gospel, que vem aqui sobre a vida da nossa pastora, o que vem para a sua mão é para abençoar a vida. O Senhor está falando nesta manhã, aleluia, o Senhor ele vai promover algo novo neste lugar, aleluia, o Senhor está falando ao meu coração, o Espírito Santo, é para abençoar vidas. Eu vejo sendo ramificado, o Senhor mostra como uma árvore, aleluia, as raízes estão crescendo indo em várias direções, o Senhor manda falar, aleluia, que ele vai chegar em lugares que você nem imagina, aleluia. Pastor Ails, aleluia, as raízes vão frutificar, sabe por quê? Aonde cai a semente, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, ele vai levar, aleluia, em corações que está sem esperança, aleluia. O Senhor manda falar também que ali o Senhor Jesus falou assim, que receberam aquela palavra para que não desfalecesse no caminho. Deus nesta manhã manda falar com a pastora Ilza, aleluia, que o Senhor está usando a sua vida para entregar a palavra para pessoas para não desfalecer no caminho, porque a força já é terminada, mas o Senhor levantou este lugar e o Senhor vai dar crescimento para que as vidas sejam alcançadas pela palavra dele, aleluia. Oh, Deus de vitórias. O Senhor manda falar que ele é provedor, aleluia. O Senhor vai patrocinar, aleluia. Arranca o medo do coração, a inconstância, porque todo passo, aleluia, que o inimigo queria que retrocedesse, vai adiantar somente para frente. O Senhor manda falar no dia de hoje, aleluia. Eu creio na bênção, na vitória, na vida da nossa pastora, sob a direção desse trabalho, porque a palavra de Deus, como foi falado nesta manhã, é um milagre gerado. Na vida de Ana foi o profeta Samuel. Na vida da pastora vão ser vários filhos e filhas que o Senhor vai gerar nesta manhã. Ele está mandando falar. Aleluia. O Senhor mostrou a árvore e as raízes crescendo. O fruto já foi gerado na terra. O Espírito Santo está mandando falar. Aleluia, recebe, pastor, em nome de Jesus, a palavra do Senhor nesta manhã. O milagre já é gerado, aleluia. E eu agradeço a rica oportunidade, né, de estar aqui. Em primeiro lugar ao Senhor, segundo a pastora Ilza, por essa oportunidade. Agradeço em nome de Jesus, despeço, na paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia.